Você tentou, está tentando empreender na internet e nada dá certo, você não consegue ganhar um tostão, você já tentou de tudo e nada dá certo? Nesse vídeo nós vamos falar por que você ainda não ganha dinheiro na internet, mesmo tentando de tudo. E eu vou trazer aqui para esse vídeo esse livro, A Lei do Sucesso, do Jacob Petri. Eu vou comentar algumas coisas do Jacob Petri. Esse livro, inclusive, que é baseado na vida, nas obras de Napoleão Hill. E nós vamos ver quais são as estratégias importantes que a gente tem que tomar para ter sucesso na internet. Nós vamos falar a verdade que Jacob Petri revelaria sobre o seu fracasso e o caminho para o sucesso real. O fracasso não está na estratégia, está na mentalidade. Jacob Petri, ele afirma que o sucesso é uma expressão da consciência e não é um acaso. Quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, que a gente vê inclusive numa teórica da Carol Dweck, que é professora de Stanford, que ela tem um livro chamado Mindset. Ela fala sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. Quando a gente tem uma mentalidade de crescimento, a gente consegue mudar os resultados. Porque se você não muda a sua mente, se você não tem consciência, você não consegue mudar os resultados. Então as pessoas tentam mudar os resultados na maioria das vezes, mas não tentam mudar, as pessoas não tentam mudar a sua mente. O que pensam de si, o que pensam, não projetam um futuro, não tem foco, não tem disciplina. Aí entra na questão do desamparo aprendido, do Seligman, que fala, mas eu tentei no passado, eu não vou conseguir agora. Isso não vai dar certo, porque lá no passado eu não consegui. Eu tive muitos fracassos, as pessoas puxaram meu tapete, eu não vou ter como ter sucesso nesse momento, nesse empreendimento, ainda mais na internet. As pessoas se auto-sabotam. Então, o Jacob Petri, ele fala que o sucesso é uma expressão da consciência e não é um acaso. Você não tem sucesso porque foi um acaso, foi uma sorte da vida, aconteceu. Não, isso tem um processo. A gente tem que caminhar, seguir nesse processo que vai ter muitas vezes dor, vai ser às vezes um processo doloroso, mas a gente chega no resultado. Só que primeiro tem que mudar a mente, a percepção do que a gente tem de nós mesmos. Ou entra na questão, por exemplo, da síndrome do impostor. Eu não sou essa pessoa que está falando. Eu não consigo, eu não sou essa pessoa. Não tem a ver comigo. Eu não tenho capacidade. Então, a pessoa entra no desamparo aprendido, entra na síndrome do impostor e se nega, não se encara como uma pessoa de sucesso, uma pessoa que está no processo, mas tem chance de crescer e de conseguir alcançar esse objetivo. Você não falha por falta de ferramenta, mas por achar que você não é merecedor desse sucesso, porque você não acha que tem capacidade. Quando a gente não acha que a gente tem capacidade, o outro vai achar. Quando você acha que você é incapaz de fazer qualquer coisa, a outra pessoa vai achar que você é capaz? Se você mesmo está numa postura de derrotado? A gente tem que pensar isso quando a gente vai empreender na internet. É fácil empreender na internet? Não é. Você tem que trabalhar. Você tem que ter disciplina. Você tem que ter foco. Mas você consegue a partir da disciplina, do foco e não da motivação. Porque a motivação, ela é um gás da Coca-Cola. Você abriu lá. Agora, o que vai fazer com que você continue, que você persista no seu caminho, é a disciplina. Não tem jeito. E a gente vê um monte de gente indisciplinada por aí. Rita, não deu certo. Não tem paciência. Se não tem paciência,
paciência, não vai dar certo mesmo. Antes de mudar o método, é preciso mudar o modo de ser. É preciso ter uma mentalidade de crescimento. É preciso entender, assumir uma identidade do eu posso, eu consigo. Do que Nietzsche falava, torna-te quem tu és. Não é uma frase bonitinha, é uma frase que convida a gente à mudança, a ser quem nós somos, a acreditar em nós. O erro invisível busca fórmulas sem compreender princípios. E aí Peter ele vai explicar que a diferença entre quem prospera e quem estagna é o entendimento dos princípios que vão reger o sucesso. Ele citou alguns princípios que eu vou falar aqui. Clareza de propósito. Você tem que ter clareza de propósito. Você tem que saber aonde você vai querer chegar. Você tem que ter um porquê forte. Viktor Frankl falava, quem tem um porquê forte aguenta qualquer como. E essa frase, na realidade, não é de Viktor Frankl, é de Nietzsche. Mas Viktor Frankl popularizou. Você está tendo um porquê? Você está tendo uma clareza de propósito? Se você não tiver clareza de propósito, você não anda. É a mesma coisa, você liga a esteira. Se você não tiver o propósito de fazer o exercício e de conseguir chegar em algum lugar, que é no caso emagrecer ou ter uma boa saúde, você vai ligar a esteira, você vai ficar em pé, você vai cair. Porque você não andou, você não correu. A esteira tá andando lá, tá girando. E você tá lá, você roda, você vai pro chão. Um outro princípio, responsabilidade total, autorresponsabilidade. A gente tem que ter responsabilidade na nossa vida. Se eu não estou tendo sucesso, não é responsabilidade do outro. Ele está lá vivendo a vida dele, cuidando da vida dele. Eu sou responsável pelo meu sucesso. Eu escrevo a minha história, ou não. Se eu não escrevo uma história de sucesso, não entendo que o processo é para ser passado, para ser vivido, para eu ter um resultado, e eu não entendo esse processo, eu não tomo as rédeas da minha vida e entendo que tenho que levantar da cama para poder fazer alguma coisa, mexer os quadris, né? Mexer o quadril. A minha avó falava, mexe os quadris. Meninada, mexe os quadris, vamos ajudar. Se a gente não mexer o quadril, a coisa não vai para frente. Então levanta dessa cama, levanta desse sofá, levanta da frente da Netflix, tenha autorresponsabilidade. Eu conheço tanta gente mimizenta que fala assim, mas eu fracassei por causa do outro. Mas a realidade foi falta de vontade, falta de autorresponsabilidade. A gente passa por isso, eu já fiz muito isso, de querer jogar responsabilidade no outro. E hoje eu tomei as rédeas da minha vida foi para frente. A vida da gente só vai para frente, a gente só consegue ter resultado se a gente tem um propósito, se a gente tem autorresponsabilidade. Se a gente não é responsável da nossa vida, é mimizento, ninguém deve nada para ninguém. O mundo não deve nada para você. Esse negócio de responsabilidade social, responsabilidade histórica que as pessoas têm que ter em relação a mim, isso não existe. Isso é desculpa para procrastinação. Quando eu não tenho coragem de fazer por medo do que os outros vão falar, ou por preguiça mesmo, que também é um medo embustido aí, e aí eu não vou para frente. Um outro princípio que ele fala, autoconhecimento e consciência. Petri, ele enfatiza a importância de observar os próprios padrões mentais, as crenças, os hábitos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Que hábitos que eu tenho que manter na minha vida e que hábitos que eu tenho que tirar. Se eu não tiro esses hábitos, se eu não tiro essas crenças, sem essa consciência não há escolha. Eu tenho que ter consciência. Porque se eu não tiver consciência dessas crenças limitantes,
eu vou só escolher porcaria para minha vida. Eu não vou escolher o que vai me dar sucesso. Eu vou falar sim, sim, sim aos 4 cantos, para todo mundo entrar em cada furada, seja relacionamento, seja trabalho na internet, seja trabalho em qualquer área. Então, esse autoconhecimento, essa consciência, você tem que ter. Você tem que ter consciência. Consciência de onde eu quero chegar, quem eu sou e aonde eu posso chegar. Trabalhar isso, deixar crenças limitantes, crenças que não são suas, que foram trazidas de pessoas que às vezes não quer o mesmo que você quer. A maioria não quer. Repara, começa a fazer de repente uma alimentação diferente para a tua saúde. Você vai ver um monte de gente convidando para ir para a pizzaria. Você vai ver um monte de gente convidando para ir na lanchonete. Você vai ver as pessoas te criticando que você não está participando de festinhas que tem doce para tudo quanto é lado. A gente sabe que açúcar faz mal pra caramba para a saúde. Começa a tentar uma mudança de vida. Ah, estou estudando. Você vai ver um monte de gente falando mal do curso que você está fazendo. Ah, eu comecei um empreendimento na internet. Você vai ver um monte de gente falando por trás que você é vagabundo. Que você não quer trabalhar, que você não quer enfrentar a vida. Ou começa a jogar um monte de coisa para você para atrapalhar o seu tempo. Começa a analisar, e às vezes é até inconsciente das pessoas. Mas analisa isso. Se você não tem um autoconhecimento e ficar firme, você morre na praia. Você não consegue achar o teu oceano azul. Você morre lá na primeira braçada. O autoconhecimento é importantíssimo para a gente saber quem a gente é e onde a gente quer chegar. O outro princípio é que foco e direção. Falei da questão das distrações, elimine distrações. Se você está nesse caminho, não vai fazer assim por qualquer coisa. Segue esse caminho. Se você sabe aonde você quer chegar, se você tem um porquê forte, ninguém pode derrubar. Agora, se o teu porquê for rasinho, for às vezes coisas materiais que se você adquire, você logo perde a importância porque não tem um significado realmente. Aquela casa que eu quero comprar para o meu pai, para minha mãe, que vai tirar a minha mãe e meu pai de situação de risco. Vive numa comunidade lá que só tem tiroteio. Então eu quero comprar uma casa num bairro legal que o meu pai e minha mãe podem fugir da violência. Meu filho, minha filha pode estudar numa escola melhor, que não tem tiroteio todo dia. Se você não tem um porquê desse, eu quero comprar uma bolsa da Prada. Esse porquê é um porquê bem raso. Até que ponto, até quando esse porquê vai te deixar com foco e direção? Porque a motivação, aquele gás que a gente abre do refrigerante, que é a mesma coisa, ele vai rapidinho, né? Então a motivação é que nem esse gás. Você abre o refrigerante, sai aquele gásinho, acabou. Agora, quando você tem disciplina, você consegue continuar a persistir. A gente tem que ter uma mentalidade de resolver problema. Quanto mais problemas você resolve, quanto maior for o problema, maior será a sua percepção de valor. Nós temos, na realidade, o sucesso diretamente relacionado ao número de pessoas que a gente ajuda. Se eu tenho uma resolução para um problema de uma pessoa e eu estou pensando no meu cliente e eu trabalhei o processo, trabalhei o processo e eu atingi o resultado. Eu pego esse resultado e vendo para o meu cliente, porque eu sei que esse resultado vai resolver para a vida dele, porque eu tenho experiência nisso. Eu passei por um processo
na minha vida que eu elaborei um produto, uma mentoria, um conteúdo, um infoproduto na internet, que a gente está falando de vendas na internet, e eu consigo resolver o problema do meu cliente, eu tenho um valor percebido maior. E eu crio um branding pessoal irresistível, eu crio o que a gente chama de capital erótico irresistível. Capital erótico não tem a ver com questão de sexo, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de você, além do visual, que não entra na vulgaridade, que é um visual que vai vender o seu produto, que as pessoas vão confiar em você como uma mentora, seja na área de direito, seja na área de infoproduto, seja na área de marketing, qualquer área que seja. Você trabalhar esse capital erótico, você vai ter um capital erótico, um branding pessoal irresistível, que é o que? O teu conhecimento, a forma como você se posiciona e que te dá autoridade. Quando a gente trabalha esses problemas, resolve problemas, a gente cria valor. Isso é automático. Outra coisa, disciplina e consistência. Petri fala da disciplina e consistência. A capacidade de continuar mesmo quando não há entusiasmo. Falei sobre a disciplina, sobre a motivação. Quando você tem motivação, ela, no primeira dor de estômago, acaba. Agora a disciplina não. Nossa, eu tô com uma dor de estômago terrível, comi uma coisa que não fez bem, mas eu tô na frente das câmeras gravando. Ah, eu tô com uma cólica menstrual, para as mulheres, né, que sofrem. Nossa, não tô aguentando, mas eu tô lá, tô firme, tô gravando nas câmeras, ou eu tô dando a minha mentoria, ou tô montando um curso, produto, e-book, tô fazendo meu carrossel. Tenho consistência, porque eu tenho disciplina. A disciplina é o que vai te dar consistência, e a consistência, a constância te dá autoridade. Outro princípio, influência e colaboração. Petri fala do poder das relações, dos mentores, do networking. Isso tudo vai acelerar o seu aprendizado e vai fazer com que você tenha oportunidade. O sucesso, ele não é um ato solitário. A gente precisa de mentorias, de networking. Isso é muito importante. Então, as influências. Quais são as influências que eu estou tendo? Qual é o livro que eu estou lendo? Eu estou lendo o livro do Jacob? Livro excelente. Eu estou sabendo a respeito da vida de Napoleão Hill? Eu estou lendo tantos outros, Carol Dweck. Eu estou lendo, para quem gosta da parte de vendas, que na realidade, quando a gente trabalha a internet, a gente trabalha vendas na internet, não só vendas em lojas físicas, mas qualquer coisa que a gente vai vender, a gente tem que ter conhecimento do teórico Zig Ziglar. Você está lendo Zig Ziglar? Quais são os teóricos que conseguiram ter sucesso que você está lendo? Quais são os empresários que você está analisando para você ter a sua comunicação de valor, para você saber como você faz para vender, ou se você, por exemplo, é criador de conteúdo e tem infoproduto, quais são os comunicadores que você tem acompanhado para aprender? Nós temos tantos players grandes. Você tem ido atrás? Com quem você está aprendendo? Ou você está aprendendo com aquele amigo, aquela amiga que não tem a mesma visão que você, que só sabe reclamar, que só tem mentalidade fixa. Se você quer empreender na internet, você nunca pode ter uma mentalidade fixa. Ai, eu não consigo, as coisas são assim, são assim. Não. Você tem que entender que o processo é dolorido, é doloroso, mas você consegue chegar se você abraçar o processo como uma forma de aprendizado e não pegar os percalços do caminho da vida e falar, ai, eu não vou conseguir.
Quanta gente que tem grande capacidade em várias áreas acabam morrendo na praia, se afogando no Oceano Azul, tá indo lá para pegar a fatia dele, do oceano, mas acaba morrendo no caminho, porque não continua nadando. Outro princípio, crença e visão de futuro. O sucesso nasce primeiro na mente, Petri fala sobre isso. A gente tem que pensar primeiro, tem que ver antes de ver. A gente tem que ver o sucesso, a gente tem que criar, ter uma crença, uma visão de onde a gente quer chegar. Essa autocrença, ela é um gatilho poderosíssimo. Sem ele, a gente não vira nada. Se você não acredita que você consegue, se você não tem uma visão de futuro, não tem um porquê grande, você não tem uma consciência do que você quer, você não vai virar nada. Então, muda isso. A crença, ela é muito importante. Qual é a crença limitante que você tem carregado? A gente tem crenças que a gente carrega às vezes de infância. Que a gente vê às vezes nosso pai passando dificuldade, a gente não se acha digno de ter sucesso porque nosso pai não teve. Larga a mão disso. Faça uma autoanálise. Tenha um autoconhecimento. E quebre esse padrão. Quebre essa crença limitante. Mentalidade de crescimento é para todo momento. Mais um princípio, evolução contínua. A gente tem que estar continuamente evoluindo. E a gente só consegue evoluir continuamente, a gente procura ter conhecimento e evoluir no processo se a gente tem uma mentalidade de crescimento. Quais são os passos que você tem dado para ter essa evolução contínua? Faça uma autoanálise. O que você tem feito para evoluir? Ou você tem só ficado com pessoas que não estão evoluindo e chega uma hora que a gente começa a achar que a gente que está errado. Ande com pessoas que têm a mesma visão que você. Jimmy Rohn falava, era um filósofo de negócio, não sei se é dele essa frase, mas nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Tem criador de conteúdo que fala que não, eu já vi palestrante na área de psiquiatria falar que isso daí é uma bobeira, que você consegue, não sei o que lá. Mas vive num lugar que as pessoas só querem te derrotar, que andam só de cabeça para baixo, desanimado da vida. Vai ver como que você vai ficar. Você não vai ter ânimo. É muita força contrária. Saia desses ambientes. Fórmulas vendem atalhos, mas princípios constroem alicerces. E o mercado recompensa quem tem consistência. Se você tiver consistência, se você tiver uma comunicação intencional que vem da clareza de propósitos, se você tiver tudo isso, você consegue, não adianta você ficar repetindo técnica. Você pode repetir a técnica que for, técnica sem intencionalidade não vira nada. Eu posso ser a melhor na área de vendas, se eu não tenho intencionalidade para fechar as minhas vendas, eu não fecho. Eu posso ser a melhor pessoa para escrever textos de propaganda, as copies. Se eu não tenho intencionalidade, eu não vou vender meu produto. Vai ser simplesmente um texto bonitinho. E a gente vê muita gente fazendo isso, não tendo intencionalidade. Você não precisa também atacar a pessoa. Eu já vou jogar já um call to action para que a pessoa já compre. Não é isso. Você tem que criar conteúdo, dar conteúdos de qualidade para que a pessoa venha confiar e saber quem você é. Mas também, se você não tiver uma intencionalidade nos seus textos, você não vai vender. Tudo que você experimenta nos negócios online
é filtrado pela sua percepção e é ela que vai ditar quanto você vai ter de lucro na sua vida. Se você acredita que é difícil vender, a sua mente vai buscar evidências para provar isso. Você vai partir por caminhos que você não vai conseguir chegar aonde você quer chegar. Você vai criar ações que vão te sabotar. Você vai se auto-sabotar. Você vai dizer sim para um montão de coisas e não para coisas que realmente vão te levar a ter esse sucesso, ter esse lucro na internet. Hoje eu não vou criar conteúdo na internet porque eu vou arrumar a câmera, vou limpar a câmera lá do meu celular, entendeu? Eu vou arrumar a mesa, é importante a gente ter um lugar arrumado, sim. Mas o que é mais importante? Você ter um lugar arrumado, tudo certinho, ou você parar na frente da câmera e gravar? Então a gente tem que ter prioridades, e se você coloca na cabeça que vender na internet é difícil, você vai criar situações para que você não venda na internet. O sucesso digital começa quando você altera a forma como percebe o valor que entrega. Quando você muda a sua percepção do seu valor e você acredita no seu valor, as coisas começam a acontecer. Porque ninguém vai acreditar em você se você não acredita em si. Se eu chego para comprar de você um produto na internet, você fala assim, mas não sei se ele é bom, você acha que eu vou comprar? Você chega numa loja, você vai comprar uma roupa, a vendedora fala assim, mas esse pano não é muito bom, esse tecido. Eu não vou comprar a roupa. Agora, se a pessoa falar assim, não, esse tecido é de primeira, você vai ficar linda, não sei o que lá, vai disfarçar suas banhinhas e bababá, pronto, você vai lá e compra. Você vai ficar linda, maravilhosa, você vai lá e compra. Mudar o modo como se vê é o início de todo reposicionamento verdadeiro. Como você tem se reposicionado? Esquece passado. É agora. A hora é agora. Quais são as ações que você vai fazer para se reposicionar? E aí tem a lei da causa e efeito. Você não ganha dinheiro, você não consegue lucrar porque você não gera valor percebido. Você não cria ações para que você possa ter esse valor percebido. Quando você vai começar a reescrever a sua história? Faça essa pergunta. Quando você vai começar a ter uma mentalidade de crescimento, para começar a lucrar? E a mentalidade de crescimento, lembrando que é não só você ser idôneo e você saber, você ter crenças e valores que te elevam, mas você saber resolver o problema do outro também. Isso vai gerar um valor percebido alto. Você vai ter um brand pessoal atrativo, porque você gerou valor para o outro, porque o outro entende que você quer resolver o problema dele. Você entrou como autoridade. Sucesso não é velocidade, é direção. Quando você tem um direcionamento, você tem um trabalho que você está focando, um trabalho com intencionalidade, com direção, que você sabe onde você quer chegar, você consegue lucrar. Porque você cria ações que vão fazer com que você consiga vender na internet. Jacob Petri diz que o sucesso é uma escolha consciente. E isso também vale para o digital. Qual vai ser a sua ação daqui para frente? Você vai ter consciência das coisas que você estará fazendo? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar com quem precisa ouvir isso. E eu deixei na descrição um link de uma aula do melhor modelo de negócio, testado, aprovado por mim e pelo meu marido, Thiago Simões. E nos vemos nos próximos vídeos.